O Pastor de Hermas. Primeiro livro. Visões. Primeira visão: contra pensamentos sujos e orgulhosos e a negligência de Hermas em castigar seus filhos. Capítulo 1. Aquele que me criou me vendeu a uma certa Rosa de Roma. Muitos anos depois disso, eu a reconheci e comecei a amá-la como irmã. Algum tempo mais tarde eu a vi banhando-se no rio Tibre e lhe dei a mão e a retirei do rio. A visão de sua beleza me fez pensar: eu seria um homem feliz se pudesse arranjar uma mulher tão bonita e tão boa como ela. Esse foi o único pensamento que me passou pela cabeça. Isso e nada mais. Pouco tempo depois, estava eu a caminho da aldeia, enaltecendo as criaturas de Deus e pensando em como eram magníficas e belas e poderosas, quando caí no sono, e o Espírito me arrebatou e me levou para um lugar descampado por onde homem algum poderia viajar, pois se situava no meio de rochas. Era escabroso e inviável devido à água. Tendo atravessado um rio, cheguei a uma planície. Eu então caí de joelhos e comecei a orar ao Senhor e a confessar meus pecados. E enquanto eu orava, os céus se abriram e pude ver a mulher que eu havia desejado saudando-me lá do céu e dizendo: "Olá, irmãs!" E erguendo para ela os olhos eu disse: "Senhora, que faz aí?" E ela me respondeu: "Eu fui trazida aqui para o alto a fim de acusá-lo de seus pecados diante do Senhor." "Senhora," disse eu, "você será a promotora de minha acusação?" "Não," disse ela, "mas ouça as palavras que vou lhe dizer. Deus que mora nos céus e do nada criou todas as coisas que existem e as multiplicou e ampliou por causa de sua santa igreja está zangado com você por ter pecado contra mim." Eu lhe respondi: "Madame, eu pequei contra a senhora? Como ou quando eu lhe dirigi uma palavra inconveniente? Não pensei sempre na senhora como sendo uma madame? Acaso não a respeitei sempre como uma irmã? Por que falsamente me acusa dessa maldade e impureza?" Com um sorriso ela respondeu: "O desejo da maldade surgiu em seu coração. Será que sua opinião não é que um homem justo comete pecado quando o mau desejo surge em seu coração? Há pecado nesse caso, e o pecado é grande," disse ela, "pois os pensamentos de um homem justo devem ser justos. Pois pensando honradamente, seu caráter fica estabelecido nos céus, e ele conta com a misericórdia do Senhor em todos os seus afazeres. Mas aqueles que alimentam os seus maus pensamentos em sua mente estão trazendo sobre si mesmos a morte e o cativeiro. E isso especialmente é o que acontece com aqueles que fixam suas paixões neste mundo, e se orgulham de suas riquezas e não sonham com as bênçãos da vida futura. Pois muitas serão suas lamentações, pois eles perderam a esperança em si mesmos e na vida. Mas, por favor, ore a Deus, e Ele curará seus pecados e os pecados de toda a sua família e de todos os santos." Capítulo 2. Depois que ela havia proferido essas palavras, os céus se fecharam. Dominado pela dor e pelo medo, eu disse a mim mesmo: se esse pecado me for imputado, como posso me salvar e como vou aplacar Deus por meus pecados, que são da natureza mais grave? Com que palavras pedirei ao Senhor que seja misericordioso comigo? Enquanto pensava nestas coisas, discutindo-as mentalmente, eu vi diante de mim uma cadeira branca, feita de lã, de grande tamanho. E surgiu uma mulher idosa, vestindo um esplêndido manto e com um livro nas mãos. Sentando-se sozinha, ela me cumprimentou: "Olá, irmãs." E tomado de tristeza e com lágrimas nos olhos, eu disse: "Olá, senhora."
E ela me disse: por que estás deprimido, Hermas? Você costumava ser paciente, comedido e sempre sorria. Por que está tão abatido em vez de estar contente? Eu lhe respondi e disse: minha senhora, eu fui censurado por uma mulher muito bondosa, que diz que eu pequei contra ela. E veio a resposta: que não se atribua uma ação semelhante a um servo de Deus, mas talvez um desejo em relação a ela tenha surgido no fundo de seu coração. Tal sentimento, no caso dos servos de Deus, produz o pecado, pois num espírito todo puro e já provado, é um sentimento pecaminoso e horrível desejar uma ação má, sobretudo quando se trata de Hermas. Ele que se abstém de desejos perversos e está repleto de simplicidade e de grande inocência. Capítulo 3. Deus, porém, não está zangado por causa disso, mas quer que você converta a sua família, que cometeu iniquidades contra o Senhor e contra você, que é o pai deles. E mesmo amando seus filhos, você ainda não advertiu sua família, mas permitiu que eles fossem terrivelmente corrompidos. Por esse motivo, o Senhor está zangado com você, mas Ele curará dos males que você praticou em sua casa. Pois devido aos pecados e iniquidades deles, você foi destruído pelas ocupações deste mundo. Mas agora a misericórdia do Senhor se apiedou de você e sua família, e o fortalecerá e o firmará em sua glória. Evite apenas ser simplório, mas anime-se e conforte sua família, pois como um ferreiro trabalha com golpes de martelo e consegue o que quer, assim a conversa diária íntegra vencerá toda a iniquidade. Não deixe, portanto, de admoestar seus filhos, pois eu sei que se eles se arrependerem de todo o coração, serão escritos nos livros da vida com os santos. Tendo dito essas palavras, ela acrescentou: você gostaria de ouvir uma leitura minha? Eu lhe respondi: gostaria, minha senhora. Ouça então, e dê ouvidos às glórias de Deus. E então ouvi dela, de modo magnífico e admirável, coisas que minha memória não conseguiu reter. Pois todas as palavras eram terríveis, tais quais homem algum poderia suportar. As últimas palavras, porém, eu guardei na memória, pois essas eram úteis para nós e suaves. Veja, o Deus dos poderes, por seu invisível e forte poder e grande sabedoria, criou o mundo. Por seu glorioso plano envolveu a criação em beleza, e por sua forte palavra fixou os céus e lançou as fundações da terra sobre as águas. E por sua própria sabedoria e providência criou sua única santa igreja, que ele abençoou. Veja, ele remove os céus e as montanhas, as colinas e os mares, e todas as coisas se tornam planas para seus eleitos, a fim de que ele possa conceder-lhes a bênção que lhes prometeu, com muita glória e júbilo, se eles simplesmente observarem os mandamentos de Deus que com grande fé receberam. Capítulo 4. Quando ela havia terminado a leitura, levantou-se da cadeira e vieram 4 jovens que levaram a cadeira e foram embora em direção ao oriente. E ela me chamou para junto de si e tocou-me o peito e disse: você gostou de minha leitura? E eu lhe respondi: Senhora, as últimas palavras me agradaram, mas as primeiras são cruéis e duras. Então ela me disse: as últimas são para os justos, as primeiras são para os pagãos e os apóstatas. E enquanto ela falava comigo, 2 homens apareceram e a ergueram sobre os ombros. E eles foram para onde a cadeira se encontrava no oriente. Com o semblante alegre, ela se afastou, e enquanto se afastava, me disse: comporte-se como um homem, Hermas.